Muito bem, meus amigos, vamos lá. Bom dia, bonitinha. Bem-vinda. Muito bem, meus amigos, iniciando aqui o nosso trabalho, nós vamos para o nosso Livro dos Espíritos. Estamos aqui na nossa introdução ao estudo da doutrina espírita, em que nós tivemos no primeiro item, quando Kardec traz para nós alguns novos termos, algumas novas palavras para fazer com que a doutrina espírita alcance o seu objetivo. Ele fez uma diferenciação entre aquilo que é espiritual, espiritualista e espiritismo, espiritual, espiritualista e espiritualismo, diferenciando para aquilo que é espírita e aquilo que é espiritismo, aquilo que é a doutrina espírita, designando aqueles que seguem a doutrina espírita como espíritas ou espiritistas. Como nós vimos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, nós estamos primeiro aqui aprendendo a estudar a doutrina espírita. E para isso, trazemos então a fundamentação, aquilo que é importante para todos nós assimilarmos antes de entrarmos no conhecimento doutrinário propriamente dito. Então, tivemos aqui esse início. Só um instantinho. Bonitinho, estou só tirando a sua câmera, tá? Estava ativada? Dá uma olhadinha depois aí. Muito bem. Aqui na segunda parte que nós estudamos, nós vimos então aqui, Kardec trouxe para nós a designação da palavra alma, E nós vimos aqui 3 caminhos que Kardec apontou para nós no uso desse termo, no uso dessa expressão. Continua, pois é. Deixa eu ver aqui. Bom, parou já, pronto. Obrigadinho, querida. Então, no primeiro, nós temos, Kardec chamou de alma aquilo que dá vida aos corpos orgânicos. Nesse caso nós temos o corpo humano, o corpo dos animais, o corpo das plantas, a estrutura das plantas, todos eles então animados por essa força. Como o próprio nome diz, animado, mais uma vez, animado vem de anima, que é ali a expressão latina que fala sobre a alma. Então, cessando a vida orgânica, também cessa essa força anímica, essa força que anima. Então, essa é a primeira ideia que Kardec coloca. Na segunda, ele fala para nós que a alma nada mais é do que uma parte do todo. Então, assim como existe uma grande alma universal, cada um de nós acaba sendo um fragmento dessa alma, e no momento em que nós morremos fisicamente, essa alma volta ao todo universal, portanto ali perdendo a sua individualidade, perdendo os seus valores, perdendo as suas conquistas de um modo geral. A primeira, uma visão materialista, como acontece hoje, Por exemplo, nós temos na medicina, se por acaso o indivíduo morre, a sua personalidade morre junto, não existe uma continuidade. Então existe essa alma, esse elemento que dá vida ao corpo físico, mas ele então se dissolve no momento em que o corpo físico deixa de existir. Na segunda parte nós temos então a alma como parte de um todo universal. No momento em que ela retorna a esse todo, ela perde a sua individualidade. Já entramos aqui, saindo da primeira, que é uma visão materialista, na segunda nós já entramos numa visão espiritualista, porque a alma ela continua existindo após a morte do corpo físico, embora ela seja absorvida por esse todo. E depois, na terceira parte, Kardec já traz para nós aqui uma visão já mais próxima daquilo que a doutrina espírita abraça, quando ele coloca que a alma é o ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. No momento em que o corpo, então, é destruído, essa personalidade, essa individualidade se mantém. Por isso, então, Kardec coloca, na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias que corresponde à palavra alma, denominamos. Então ele vai agora diferenciar
aquilo que anima a matéria, aquilo que faz parte do todo universal, diferentemente da visão que nós temos hoje da alma, que é a individualidade e que sobrevive à matéria. Então ele vai dizer, primeiro, princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Bom dia, Fabi. Então Kardec vai designar para nós aquela alma que anima a matéria orgânica, plantas, animais, insetos, seres humanos. Ele vai então substituir aquele nome alma por esse fluido vital, por esse princípio vital. E aí então a gente vai começar agora a entrar num conceito que naturalmente Kardec vai desenvolvendo no decorrer aqui, né, da primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata dessa questão mais científica, explicando para nós esse princípio vital, que acaba sendo também para nós um grande enigma. Porque falar de um princípio vital, como o próprio nome coloca para nós, fala de algo que dá vida, mas que não é o princípio pensante, mas é apenas algo que anima, como acontece, para a gente pensar de um modo mais claro, uma planta. Uma semente germina, se desenvolve, essa planta cresce, floresce, dá os seus frutos e depois morre. Então esse processo todo acaba sendo impulsionado por esse princípio vital. Kardec utilizou esse nome princípio vital porque havia a necessidade de designar alguma coisa que impulsionasse esse desenvolvimento. Isso não significa que nós compreendemos. Até porque, dentro da visão material que nós temos, entender algo que para nós é abstrato, algo que não pode ser compreendido, acaba sendo um grande desafio. Olhando do plano espiritual, os espíritos mais especialistas são capazes de diferenciar esse elemento, perceber esse elemento. Observar, por exemplo, trazendo uma imagem para nós, que poderia ser um pouco fantasiosa, ilustrativa, é nós olharmos um organismo que se encontra no processo de desintegração, observar esse organismo iluminado, por exemplo. No momento em que esse corpo morre, essa luz se apaga. Então, essa luz, que seria essa força que anima, para nós é muito difícil, porque nós não vemos. E é muito difícil nós entendermos algo que para nós é apenas teórico. Aquilo que nós conversamos no nosso estudo anterior, nós estamos estudando a doutrina espírita pela visão material aqui do nosso mundo. Agora, estudar a doutrina espírita do mundo espiritual, sendo capaz de perceber, sendo capaz de observar esses elementos, já é uma outra história. É o caso, por exemplo, do próprio perispírito. Nós sabemos que o perispírito é um elemento que existe na constituição do espírito. Sabemos que o perispírito pode ser observado pelos seus efeitos, pelos fenômenos que ele provoca, mas não somos capazes de perceber o perispírito. Por isso, então, nós temos uma grande dificuldade de sair da teoria e observar a prática, já que todos nós, seguindo essa mesma lógica da nossa razão, nós precisamos de elementos de comparação, precisamos de elementos de observação. Quando esses elementos faltam, nós ficamos no campo da teoria, aguardando novas informações chegarem. Então Kardec traz para nós
a princípio, que esse princípio vital, então, é essa força que anima, mas esse princípio vital não é o princípio inteligente. Não é ele que pensa, não é ele que sente, cabendo essa definição para a própria alma. A alma é o ser. Esse princípio é uma força. Não confundamos os dois. Um pouco mais abaixo aqui, Kardec também fala sobre fluido vital, fluido magnético, fluido nervoso, ou seja, existe alguma coisa que deriva, como ele coloca para nós, um fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Para nós também vemos aqui um outro enigma. Como é que nós podemos falar de um fluido especial espalhado universalmente se nós não somos capazes de percebê-lo? Então, mais uma vez, os espíritos trazem, na teoria, um conceito para que nós possamos compreender, mas não significa que nós somos capazes de defini-lo da forma correta, até porque, mais uma vez, nós estamos ainda muito vinculados ao mundo material, e esse mundo abstrato, para nós, se encontra ainda muito distante. Mas daqueles três conceitos, aquela força que anima, aquele elemento que faz parte de um todo universal, e aquele indivíduo, aquele princípio inteligente que é individual, nós começamos então a trazer uma diferença entre eles. O soldado colocou também ali, né, o mundo espiritual recebe informações mais restritas e mais adequadas ao ambiente no qual vivemos, né, porque no mundo espiritual a percepção, a própria percepção dos espíritos permite compreender essas estruturas, esses elementos. Para nós não. Os nossos sentidos não são capazes. E é até bastante interessante, nós encontramos hoje estudiosos da doutrina espírita ou estudantes da doutrina espírita que trazem essa pretensão de quererem compreender aquilo que ainda é incompreensível. Da mesma forma que nós temos aqueles que são versados na definição do que é Deus, sem compreender o que é Deus. É natural, é da própria pretensão humana. Mas certamente aquilo que nós hoje compreendemos desses elementos, teremos uma outra compreensão quando tivermos os nossos sentidos mais desenvolvidos, mais aguçados e até mesmo a nossa capacidade de compreensão mais desenvolvida. Dudu colocou, acredito eu, que o perispírito não se vê pela espiritualidade. Para mim é como se ele fosse o espírito do espírito. Se é que vocês me entendem, né? A impressão digital se vê, mas o perispírito existe e não se vê. Na verdade, o perispírito ele acaba sendo percebido na própria visão que se tem dos espíritos, né? Quando você olha o espírito e você vê o corpo, entre aspas, que ele utiliza para poder se apresentar, é esse perispírito que se encontra condensado e se encontra moldado pela força do espírito. Agora, o que para nós é um grande enigma, mais um outro enigma, é o próprio espírito, que os espíritos, inclusive, vão responder a Kardec a esse respeito. Como é que nós podemos entender o espírito? Os espíritos vão dizer, vocês não vão entender. Simplesmente porque falta elemento de comparação para que a gente possa definir aquilo que para nós ainda é indefinido. Mas vamos devagar que a gente vai com o passar do tempo. Não adianta a gente querer adiantar, né, aquilo que os conceitos ainda virão e serão desenvolvidos. Kardec continua, ele diz assim para nós, né? Pois é. Kardec diz assim para nós, então. Definido esse primeiro ponto, seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre outras, a espécie humana. Então ele está dizendo para nós, primeiro, que essa força vital que dá vida a todos os seres orgânicos, ela não é
não é o ser pensante, o ser senciente. E mais do que isso, conforme ela se desenvolve, ela vai também entrando, vai desenvolvendo um senso moral especial. E aí é interessante porque, como nós já estudamos outras obras que vão dar para nós o melhor entendimento, como foi o caso, por exemplo, do Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz detalhadamente ele foi mostrando o passo a passo dos seres viventes. Mostrando, por exemplo, que os animais vão dizer, por exemplo, era um conceito até pouco tempo bastante difundido e hoje também bastante discutido e inclusive bastante provocativo para nós. Por exemplo, os animais são seres pensantes? Alguns vão dizer, não, eles não pensam, eles não sentem. Daí, por exemplo, que nós vamos encontrar na nossa sociedade hoje esse conflito entre pensarmos, entendermos que o animal é um ser pensante, um ser senciente e ao mesmo tempo servindo de alimentação, sendo abatidos para que nós nos alimentemos. E aí os nossos valores começam a entrar em conflito, porque ao mesmo tempo em que eu vejo um animal dessa forma, ou pelo menos vejo algumas espécies, basta a gente lembrar, por exemplo, os nossos animais de estimação. Por que os nossos animais de estimação são diferentes dos animais que nós encontramos, por exemplo, nas selvas, os animais que são ali criados com essa finalidade de alimentação? Então, onde começa a inteligência dos animais? Onde começa os sentimentos dos animais? Onde começa a se desenvolver as suas sensações? Não sabemos. Exatamente porque a nossa visão ela é muito ligada à matéria e observamos o comportamento. Mas já quando nós olhamos, quando André Luiz traz para nós evolução em dois mundos, a evolução biológica e a evolução espiritual, quando olhamos a evolução espiritual a partir da perspectiva do espírito, aí então nós conseguimos perceber que os animais trazem elementos que nós ainda não compreendemos. Onde começa o reino animal? Onde termina o reino animal e começa o animal, o hominal? Qual é a faixa de transição? Onde se encontra essa faixa de transição entre uma espécie e outra? E por isso então a gente vai ter, na própria biologia, quando nós falamos em classificação taxonômica, temos ali os diversos reinos, desde o reino mais primitivo, que é o reino das moneras, até o reino mais desenvolvido, que é o reino animal. Mas entre cada um desses reinos, em termos de classificação, nós somos ali colocando cada espécie dentro do seu nicho. Porém, quando nós falamos em termos de evolução do princípio inteligente, não existe essa divisão. É uma faixa de transição tão sutil que nós não percebemos onde uma acaba, a outra começa. Mas o que nós encontramos ali é, primeiro, esses organismos são dotados de uma força vital e, ao mesmo tempo, esses organismos são animados por um princípio inteligente. Princípio inteligente que começa num determinado ponto que nós não compreendemos e chega até aqui onde a gente compreende o ser humano. Mas aí vai além, né? Porque já que nós estudamos a doutrina espírita e reconhecemos o princípio inteligente que é o espírito, ele vai num processo de evolução que vai muito além da nossa compreensão. É como se nós, espíritos imperfeitos, tentássemos entender quem são os seres angelicais. E eles são princípios inteligentes, só que num grau de evolução que vai muito além da nossa capacidade. Seria como se fosse uma pequena formiga presa numa determinada ilha, tentando entender o conceito de Deus, sendo que ela mal consegue compreender a sua própria condição. Então definimos força vital, já definimos do princípio inteligente. Importante fazer essas duas diferenciações, porque Kardec traz, de um modo geral, no conhecimento geral, a ideia de que a alma serve para compor esses três elementos. E na verdade não. Vamos diferenciá-la uma das outras. Angelina colocou, quando a gente tem um pouco de evidência, assiste um desencarne, percebe a diferença do corpo físico e do espírito, a alma, né? Então, tá ali, né? Essa percepção dá essa facilidade de entender exatamente o que é uma coisa, o que é outra, o que é matéria. E até mesmo, desenvolvendo essa percepção, é capaz de perceber quando esse princípio vital acaba se anulando.
Ontem nós estudamos, por exemplo, o livro Nas Fronteiras da Loucura, e nós acompanhamos Hermance, aquela personagem nova daquele nosso capítulo 8, se eu não me engano. E ali então comentava o Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com o Manuel Filomeno de Miranda, comentava que ela havia desencarnado há 4 horas e esse desligamento aconteceu deixando o corpo dissipando os resíduos daquele princípio vital que ainda o animava. Então olha só, quando a gente começa a estudar sobre tudo isso, sem ter esse entendimento de diferenciar uma coisa da outra, a gente acaba entrando em choque, porque são realmente conceitos bastante complexos. Até mesmo a gente tem um dos espíritos, que se eu não me engano, não é o Dr. Demer, é um dos espíritos que Kardec menciona, eu esqueci o nome dele agora, mas ele menciona na Revista Espírita, o Sr. Jobard, lembrei aqui, na Revista Espírita, e menciona também no livro O Céu e o Inferno. E aí então Kardec observa, né, ali no relato dos espíritos, vendo a desencarnação do Sr. Jobard, que ele é considerado um espírito na condição de um espírito feliz ou espírito mediano. E aí então eles falam que durante aquele período da desencarnação, porque a gente lembra que a desencarnação é um processo, não é simplesmente você ligar um botão ou desligar. Eles relatavam o seguinte, que eles observavam como se fosse uma massa viscosa tentando se desprender do corpo físico. Que na verdade era o espírito envolto no seu perispírito, rompendo os últimos laços que o vinculavam ao corpo físico. E aí então nós vamos perceber o corpo físico com a sua vitalidade que vai se dissipando porque falta exatamente ali a vitalidade orgânica, o perispírito vinculado ao espírito se desprendendo desse organismo, sendo que o próprio perispírito também não é um princípio inteligente. Ele é matéria, numa condição que nós pouco compreendemos. E o que nós podemos dizer é que o espírito, sim, é o princípio inteligente, porque ele pensa, ele sente, ele tem o livre-arbítrio e toma as decisões. É algo realmente bastante interessante. Dimas a mesma coisa também. A história dele conta toda essa movimentação, esse desprendimento. E ali a gente consegue fazer essa diferenciação. E agora tem um detalhe, Dudu, que é interessante, porque nós temos André Luiz trazendo para nós esses elementos que vão ilustrando tudo aquilo que vem na codificação. Mas para aqueles que estavam lendo o Livro dos Espíritos pela primeira vez, não tinham essas imagens. Imagina a dificuldade que eles tinham de elaborar mentalmente, né, na criatividade da mente, essas imagens, esses movimentos, né, esses detalhes. Hoje nós temos essa facilidade, né? O soldado colocou lá em cima, houve uma separação entre o humano e o animal, porém o humano e o animal são do mesmo grupo, né? O que causa grande diferenciação é a complexidade humana, e daí se dissociou do conjunto humano dos outros animais, né? Isso biologicamente, né? Porque na biologia nós fazemos parte do reino animal, nós somos cordados, nós somos mamíferos, e assim vai. Estamos na condição de primatas, mas quando nós falamos espiritualmente, aí sim nós entramos que, no caso do ser humano, nós temos ali o senso moral. Senso moral esse que é discutível. Porque Kardec, quando escreveu o senso moral na sua época, ele não tinha o conhecimento, por exemplo, que hoje a medicina veterinária vem desenvolvendo. Né? Porque isso é o segundo reino, né? Daqueles que estão ali, já que são seres multicelulares, né, pluricelulares, que vem depois dos moneras. É o segundo grupo. Então Kardec, na sua época, hoje, quando nós falamos, por exemplo, da medicina veterinária, nós temos a psicologia que trata dos animais. E esses profissionais veterinários, que são especializados na psicologia, encontram nos animais também um senso moral, embora um senso moral no início do seu desenvolvimento. São animais que sentem, que têm afeto, que sofrem, que passam por depressão. Animais que foram observados cometendo suicídio. E isso trouxe uma dúvida muito significativa. Como um animal conscientemente é capaz de cometer o suicídio?
O que o moveu para tomar essa decisão? Quais são os seus valores que fizeram com que ele chegasse nessa condição? Então, espiritualmente, quando Kardec coloca que o animal sente e o animal pensa, mas o animal não tem senso moral, onde começa o senso moral no reino animal para ele chegar até o homem? Kardec, na sua época, não conseguia nem compreender, pelo fato de não ter ainda a ciência se desenvolvido, qual era o elo perdido entre o reino animal e o reino animal, o reino hominal. Que depois, com a arqueologia, com as pesquisas, né, da paleontologia, começaram a encontrar fósseis. E aqueles fósseis mostravam, por exemplo, aqueles hominídeos, que não eram nem primatas, nem seres humanos, mas eram aquela cadeia que durante milhões de anos foram se desenvolvendo. Basta a gente lembrar, né, o fóssil da Lucy, que foi aquela fêmea hominídea que foi encontrada na África, o esqueleto mais completo e mais antigo que foi observado. Quando nós encontramos então um ser intermediário entre o animal e o homem, como nós podemos classificar esse espírito? Kardec, na sua época, não teve condições de fazer isso. Tanto que até no livro A Gênese, o último livro que ele publicou, ele trazia uma hipótese do desenvolvimento do espírito saindo do reino animal para o reino nominal. Ele não tinha essa percepção porque os elementos, as evidências da ciência não traziam para ele uma orientação. E era muito difícil. Portanto, quando Kardec fala que os animais não têm um senso moral, mas os seres humanos têm um senso moral, a gente fala assim, pô, para um pouquinho agora. Porque de 160 anos para cá, essa questão dos animais foi muito bem observada. Vendo, por exemplo, que os animais não agem apenas por instinto. Os animais também têm um livre-arbítrio restrito, também têm sentimentos restritos, também têm valores que, embora no início do desenvolvimento, estão ali presentes, que fazem com que eles tomem decisões que chamam a atenção. Como é que nós vamos então entender a evolução do espírito se nós não conseguimos compreender nem mesmo a nossa evolução? Mas enfim, vamos em frente que nós estamos apenas na introdução desse processo. Vamos lá, ele diz assim então para nós, como ele completa aqui no final, né? Finalmente, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Isso porque nós podemos dizer que a espécie humana já encontra então ali já tem uma linha de progresso bastante significativa. Mas onde começa exatamente o desenvolvimento desse senso moral? É aí que nós falamos então dos animais, que eles trazem esses princípios, mas não conseguimos ainda definir exatamente como. Porque a nossa percepção é apenas de observação e apenas material, não é uma percepção espiritual. Imaginemos, né? Eu me recordo que, e já falamos para vocês, já falamos sobre isso também, que eu havia enviado então, estimulados aqui pelos nossos estudos, enviei uma questão ao grupo mediúnico lá do CELD, do Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, e os nossos amigos espirituais responderam. E uma dessas questões era exatamente sobre os animais. Como é que nós podemos entender a evolução dos animais, a reencarnação, a desencarnação dos animais? E uma expressão que me chamou bastante atenção foi quando eles disseram que existem laboratórios no mundo espiritual que manejam esses princípios inteligentes nessa fase evolutiva. Quando eles dizem, por exemplo, que os animais reencarnam quase que imediatamente, que os animais são utilizados no plano espiritual para determinadas atividades. Então, quando se fala em laboratórios que trabalham com isso, nós vamos falar de espíritos que são especialistas, de ambientes no plano espiritual. E a imagem que me veio foi pegarmos, por exemplo, uma savana africana, onde nós vamos encontrar antílopes convivendo com girafas, convivendo com leões, e naquela dinâmica da natureza, espíritos reencarnando e desencarnando
ou princípios inteligentes, ou espíritos animais, como chama Kardec, reencarnando e desencarnando numa dinâmica tão grande que nós perguntamos quem são os espíritos responsáveis pela condução desses indivíduos. Ou será que existe um automatismo na natureza? Vemos ali então um princípio inteligente na sua fase de desenvolvimento. Mano lembrou ali, né, entender a limitação de cada tempo. Importante lembrar porque a doutrina espírita ela evolui conforme a ciência vai evoluindo. E a ciência naquela época trazia uma perspectiva e hoje a ciência traz outra, assim como daqui a 100 anos nós teremos uma nova visão. Então isso não é uma crítica de deficiência, é um reconhecimento da evolução através do tempo. Cindizinha colocou, né, não é por nada não, né, mas a Nina, minha cachorrinha, expressa mais amor e empatia que muita gente. Talvez Kardec não tenha tido a oportunidade de conviver com pets como a gente tem hoje, né? Pois começa por aí. Né? Teve a Nick, né, Dudu? Tem aqui a Rita, tem também a Nina. Então a gente vai convivendo com os nossos bichinhos, né? E percebendo ali sentimentos, emoções e condutas que mostram para nós que existem processos que nós ainda desconhecemos. O soldado colocou, né, eu diria que os seres humanos possuem uma complexidade moral maior, concordo, mas existem animais que são moralmente elevados também. Antigamente a sociedade humana possuía uma visão mais restrita sobre os animais domésticos. Atualmente os pets estão mais integrados à sociedade e às famílias. E isso permitindo que nós tenhamos uma visão, né, muito mais profunda sobre esses princípios inteligentes. Até chegar o momento em que a gente começa a ter uma visão global a ponto de mudar o nosso comportamento na relação com os animais, por exemplo, caça, abate, vestuário, enfim, várias outras situações, quando nós percebemos realmente os valores que esses animais estão desenvolvendo. Vamos em frente. Né, o Dudu colocou, explica esse automatismo inteligente. A reencarnação e a desencarnação, conforme foi trazido, né, por aquele espírito que trouxe aquela orientação, falava de uma força no plano espiritual, que poderíamos dizer uma força magnética, em que os animais desencarnam e reencarnam quase que automaticamente. E esse automatismo, vamos dizer que ele não é autônomo, mas ele é acompanhado pelos espíritos que são, como o André Luiz chamava bastante, né, lá no livro Evolução em Dois Mundos, os engenheiros, os arquitetos, os projetistas do plano espiritual. Então, esses espíritos responsáveis pela condução desses princípios inteligentes observam, acompanham a evolução, né, desse processo de encarnação e desencarnação. Por exemplo, uma gestação. A própria gestação que acontece com o ser humano ou acontece com animais é um automatismo inteligente. Porque é a biologia que vai simplesmente se desenvolvendo através da multiplicação das células, através do vínculo fluídico que existe entre o perispírito e esse elemento orgânico. Então isso vai acontecendo de uma forma automática, embora assistida por esses espíritos que são responsáveis. No caso dos animais, quando nós falamos de insetos, quando falamos, por exemplo, de peixes, aves, que são animais menos complexos, como se dá o processo de encarnação e desencarnação? É esse automatismo acompanhado, observado, supervisionado, mas a própria natureza faz esse processo. Mais uma vez, é um elemento que nós não compreendemos. Porque a doutrina espírita, o próprio Kardec, na sua época, falava muito pouco sobre isso. Porque as bases da doutrina espírita que se desenvolviam naquela época eram bases que traziam para nós muito mais um foco moral do que um foco científico-filosófico. A preocupação era nos reconhecermos como espíritos, nos reconhecermos como seres imortais, reconhecermos a continuidade da vida, reconhecermos a influência entre os dois mundos. Portanto, ele não teve tempo e nem seria o momento de falarmos, por exemplo, sobre a visão espiritual das plantas, falarmos sobre a visão espiritual dos animais, falarmos sobre estruturas no mundo espiritual. Não era o momento. O momento era de formar na nossa mente esse conceito de quem nós somos, muito mais do que isso, o que nós somos. E daí extrair todas as consequências desse entendimento. Então tem muita coisa ainda para se desenvolver.
dentro desses campos de pesquisa, dentro desses outros reinos que nós compreendemos tão pouco. Avançando, vamos lá. O soldado colocou: precisamos de ambos os mundos, né? Um não existe sem o outro. Cada um tem a sua função dentro do processo do desenvolvimento dos princípios inteligentes, né? Avançando, vamos lá. Concebe-se, diz aqui Kardec, que com a acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Ou seja, essa acepção múltipla significa uma palavra que serve para várias coisas. E aí então o que o Kardec tem trabalhado nesse início significa que não podemos ter uma palavra para diversas coisas. Cada coisa tem que ter a sua própria palavra. Cada coisa tem que ter a sua própria definição. Por isso ele coloca que o termo alma, portanto, que é o princípio inteligente, individual, que independe da matéria, não serve ao materialismo, que fala dessa força vital que anima a matéria, e nem do panteísmo, que é aquele indivíduo que depois de ser absorvido perde a sua personalidade. Então ele começa a trazer para nós definições claras para o nosso entendimento. Dudu colocou, né, falar de perispírito e princípio inteligente é muito difícil entender ainda, exatamente porque nós fazemos a nossa interpretação. Qualquer estudioso da doutrina espírita que traga uma explicação do que é o princípio inteligente e do que é o perispírito, ele está trazendo a sua visão. Porque certamente, depois que ele estiver no mundo espiritual, ele próprio vai reformular suas ideias. Porque nós não podemos definir aquilo que para nós é indefinível. Não podemos concretizar algo que para nós ainda é abstrato. É algo que nós só concebemos na nossa mente e na nossa imaginação. Portanto, a gente tem que ter paciência, reconhecer as nossas limitações. Da mesma forma, a ciência, que começa hoje a explorar, por exemplo, na astronomia, na astrofísica, explorar os confins do universo, tem que ter paciência, porque cada geração vai desenvolvendo meios tecnológicos que vão aprofundando a nossa visão. Não adianta a gente querer ter um entendimento do todo, se nós ainda somos tão pequenos. O Mami colocou: o progresso vai acontecendo na medida em que vamos nos tornando aptos a compreender. Ou seja, conforme a nossa inteligência se desenvolve, naturalmente nós começamos a trazer novos conceitos, novos entendimentos. Seguindo em frente, vamos lá. Então ele falava para nós aqui sobre, concebe-se, né, uma definição múltipla para o termo alma, que não exclui o materialismo e nem o panteísmo. O próprio espiritualismo, que significa algo além da matéria, pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo de ser imaterial distinto, a que não dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra que não representa uma opinião é um proteu, que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Proteu, aqui no rodapé para nós, traz a seguinte explicação. Na mitologia grega é um deus marinho que podia assumir diferentes formas. Por extensão de sentido, é o indivíduo que muda facilmente de opinião. Então a gente vai mudando a nossa opinião conforme a gente vai desenvolvendo o nosso entendimento. Né? A Regina colocou que falta vocabulário, exatamente porque Kardec coloca que para cada nova ciência, para cada novo conhecimento, nós precisamos de novos termos. Então, até mesmo nós vimos ali com Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, a dificuldade que os espíritos têm de trazer para nós uma explicação, sendo que nós não temos termos e nem elementos comparativos para trazer essa explicação. Portanto, temos que aguardar gradualmente o desenvolvimento do nosso entendimento. Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo alma, nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualitativo, especificando o ponto de vista em que está colocado, ou a aplicação que se faz da palavra. Então aqui Kardec coloca assim, poderíamos até usar o termo alma,
mas teria que ser alma alguma coisa para uma coisa, alma outra coisa para outra coisa, para fazer com que essa palavra alma fosse especificada para cada caso. Ele diz assim: esta seria então um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Não, o azoto era uma expressão utilizada para o nitrogênio. Então o que Kardec coloca assim: gases. Ok, gases são esses elementos dispersos na nossa atmosfera ou contidos dentro de um recipiente. Mas não basta apenas você dizer gás. Que tipo de gás você está falando? É o gás hidrogênio, o H2? É o gás oxigênio, o O2? É o gás nitrogênio, o N2? Não basta dizer gás. É importante definir que tipo de gás é. E ele faz essa comparação exatamente isso. Se você vai falar de alma, alma o quê? Não dá para dizer só alma mais. Temos que especificar. Por isso ele vai colocar assim: poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital. Olha só como Kardec agora começa a acrescentar para nós ali um adjetivo que vai complementando o termo alma, que é um termo genérico. Quando ele fala alma vital, nós já temos uma ideia de que é o princípio da vida material, é aquela força que anima um organismo. Uma árvore tem uma alma vital. Mas a árvore não é inteligente, a árvore não tem sensações como nós temos, a árvore não tem senso moral, mas ela está viva. Esse princípio vital poderíamos chamar de alma vital. Kardec só está aqui debatendo, discutindo a importância de nós definirmos bem as nossas expressões, os nossos termos. Depois ele coloca: alma intelectual. É o princípio da inteligência. E depois ele coloca a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Então ele vai especificar aquilo que é a força vital, aquilo que é o princípio inteligente e aquilo que é a individualidade, o indivíduo que sente, pensa e tem senso moral. Alma, alma e alma. Alma vital, alma intelectual e alma espírita. Como se vê? Deixa eu ver. Fototropia. Nesse caso seria uma força instintiva que vem exatamente dessa força vital, Dudu. Mas como eu falei para vocês, estudarmos, por exemplo, os princípios de uma planta, a forma como ela funciona, nós não temos elementos para isso ainda. Dá para imaginar, Dudu, dá até água na boca da gente pensar, como seriam os centros botânicos no mundo espiritual. O que aqueles espíritos estudariam ao verem, por exemplo, uma plantação, verem um vegetal, verem o desenvolvimento de uma semente, perceber que aquela semente tem um princípio vital ali dentro. Imagina um centro botânico. O que aqueles espíritos têm de conhecimento e o que eles são capazes de compreender sobre a força vital que anima uma planta, os seus princípios instintivos, que fazem com que a planta naturalmente desça a sua raiz e busque a luz para poder se desenvolver. Toda a genética, toda a engenharia genética que constrói uma planta para fazer com que ela se especifique, que ela tenha seus frutos, que ela tenha suas flores e depois seus frutos. Não, sem dúvida que são, o soldado, mas a gente pode colocar aqueles espíritos que são realmente os arquitetos do plano espiritual, como André Luiz definiu em Evolução em Dois Mundos. Pegarmos, por exemplo, botânicos, zootecnistas, físicos, químicos. Imaginemos uma colônia no plano espiritual, uma colônia científica, onde nós vamos encontrar essas universidades. Que coisa maluca! Nossa mente chega até a fervilhar. Assim como poderíamos encontrar uma colônia dedicada apenas à arte, onde você tem centros de música, de arquitetura, de pintura, que expressam o verdadeiro sentido da alma.
Que coisa maluca, né? A Regina colocou para nós, né, mas os cientistas já descobriram que as árvores comunicam-se e também reagem à presença de perigos. Tesoura, fogo e até a música. São essas percepções que vão surgindo, né, Regina? Aos poucos, né? Eles vão tendo essas descobertas, mas assim como acontece na própria medicina, é uma visão ainda material. Estuda-se a estrutura biológica da planta, estuda-se o comportamento dela, mas qual exatamente ali esse elemento vital que anima aquela planta? Quais são as suas potencialidades? Qual é a profundidade que ela traz? É isso que nós estamos ainda distantes de descobrir. Então fazemos as experiências, né, como acontece, por exemplo, num orquidário, numa estufa, onde você coloca músicas, e as plantas reagem a essas músicas, segundo aquilo que é observado. Mas é uma visão tão pequena diante da grandiosidade que é a vida na botânica, que nós ainda temos muito que aprender. Né? A Cindizinha colocou história, né? Por exemplo, né, o Camilo Cândido Botelho, ele fala sobre a cidade universitária, lá no livro Memórias de um Suicida. E lá, Cindizinha, ele vai estudar sobre história natural, a história do mundo, antropologia. Imagina, é de enlouquecer nossa cabeça. Perceber o quão pequenos nós somos ainda e o quanto ainda nós temos que aprender. O soldado lembrou, né, até mesmo na educação, como as pessoas podem aprender melhor nessa dinâmica espírito-corpo. Sim. E aí vem toda a parte da psicologia, né, soldado? Né, o auto-amor, né, o equilíbrio, a forma como o indivíduo se valoriza. Temos hoje, inclusive, né, por exemplo, aquelas chamadas de terapias complementares, que trata, né, exatamente ali de uma terapia holística, por exemplo, que trata exatamente desses novos valores que nós estamos aprendendo a reconhecer. Porque a medicina é assim, você toma um remédio, resolve. Já a parte holística trata o indivíduo. Já é um passo significativo, mas estamos ainda muito distantes, porque essa parte de você reconhecer o indivíduo como um ser que traz sentimentos e tal, é ainda muito pequeno diante da realidade do espírito. Quando a própria medicina passar a reconhecer o espírito como uma realidade e não como um elemento de fé, os próprios tratamentos serão modificados, porque aí você tratará o indivíduo e não o organismo, não o órgão doente. Mami colocou, né, caminhamos nos distanciando da natureza e agora se faz necessário o retorno. E vai acontecer, né, Mami? A própria força da natureza vai chamar a nossa atenção. A Angelina colocou, né? Elas existem, elas sentem as energias negativas das pessoas. Que também é algo, quando se fala sobre esse campo mental, sobre as vibrações, são ainda elementos muito sutis desse mundo que nos envolve, que nós compreendemos muito pouco. Mas certamente nós conhecemos os seus efeitos. Basta a gente lembrar, por exemplo, na própria relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, como estamos estudando com Filomeno de Miranda, quando ele fala sobre processos obsessivos. Não, sim. Quando ele fala sobre processos obsessivos, na relação entre mente e mente, mas ele fala também do campo das energias, dos ambientes que você vai, né, lembrando o próprio Frederico Figner, no livro Voltei, quando ele fala, né, daqueles espíritos recém-desencarnados que são levados para a praia. Ou mesmo André Luiz falando sobre ambientes selvagens, onde energias, onde fluidos são coletados. Então, todos os seres vivos são capazes de ter essa percepção. Nós só não conseguimos ainda fazer uma medição de qual é o grau de sensibilidade que eles têm e qual é o efeito que essas energias exercem sobre eles. Mas só o fato de nós sabermos que isso existe já é para nós uma conquista significativa, embora o mundo hoje não tenha essa compreensão. Basta lembrar, por exemplo, que se nós percebêssemos que essas plantas, esses seres, têm essas sensações, acabariam os desmatamentos, acabariam essas caças predatórias, porque nós reconheceríamos que essas sensações são verdadeiras e não apenas objetos de crenças. Se os próprios seres humanos ainda sofrem por falta de compreensão da natureza espiritual, imaginemos esses seres ainda nessa fase primitiva de desenvolvimento.
Andréa colocou por isso que sempre converso com minhas plantinhas e elas respondem, né, ficando bem ou caladinhas, né? Pois é, muita gente vai achar isso maluco, né, Andréa? Mas quando a gente começa a desenvolver essa sensibilidade, a gente começa a lidar de um modo diferente. E até mesmo, né, a nossa relação com o mundo começa a se transformar. Vamos lá, pessoal, para a gente finalizar esse item número 2. Ele diz assim para nós. Como se vê, então ele falava aqui sobre a alma vital, a alma intelectual e a alma espírita. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, porque, né, nós temos ali, são seres inteligentes, mas cada um no seu grau de desenvolvimento. E a alma espírita somente ao homem, porque essa alma espírita traz ali o senso moral. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Bacana que Kardec, né, pedimos aqui, quase que pedindo desculpas, né? Olha, desculpa a insistência, mas é importante nós definirmos muito bem a realidade da individualidade do princípio inteligente depois, né, além da matéria. Porque tudo gira em torno disso. Quando você fala sobre reencarnação, desencarnação, evolução, você está falando de um indivíduo no mundo espiritual, dessa alma espírita, e ela precisa ser bem compreendida. E ele segue. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso dessa obra, cumpriria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passaremos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Então Kardec primeiro fala para nós sobre as palavras novas, né? Pois é, alma espírita é um bom termo, porque para evitar a confusão, porque a alma espírita não é a alma do espírita, e nem a alma do espiritismo. É porque o espírita significa o princípio inteligente, individual, com senso moral no mundo espiritual. Então a palavra alma vai ser muito utilizada aqui no Livro dos Espíritos. Por isso Kardec dedicou esse item 2 inteiro, e é um item longo. Nós ficamos aqui durante dois estudos somente falando sobre isso. Chega uma hora que a gente fala assim, né? Tá bom, né? Já conversamos bastante, né? Na verdade, não. Até porque, lembrando que essa introdução serve muito para aqueles que estão iniciando a doutrina espírita. Para nós, como eu já falei para vocês, depois de tantos livros estudados, tantos assuntos que foram tratados, falar desse assunto parece uma coisa simples. Mas é importante nós termos um entendimento dessa realidade do indivíduo no mundo espiritual, mantendo a sua personalidade, as suas conquistas morais, as suas conquistas intelectuais, está vivendo um processo evolutivo entre os dois mundos. Esses conceitos para nós já são bastante claros. Mas para quem está iniciando a leitura desse livro, é tudo novidade. Então depois aqui Kardec coloca, primeiro ele coloca os termos então, né? Espírita, espiritista e doutrina espírita. A doutrina espírita, como eu trouxe para vocês aquela ilustração, pensemos numa grande universidade, como por exemplo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade do Estado de São Paulo. Nessa universidade nós temos várias faculdades. Então a universidade espiritualista, que são todas as filosofias que compreendem a continuidade da alma após a morte do corpo físico. Mas cada filosofia vai entender essa alma do seu próprio jeito. Os evangélicos, os católicos, os muçulmanos, os judeus, os espíritas, os umbandistas e outras tantas filosofias, cada uma vai entender de um jeito diferente. Nós que estamos aqui no prédio da doutrina espírita, vamos estudar tudo baseado naquilo que o princípio filosófico dela traz.
nas bases filosóficas, enquanto que aqueles que estão estudando em outros prédios vão ter a interpretação deles. Quem está certo, quem está errado? É claro que a gente vai dizer, a doutrina espírita ela traz para nós a fé raciocinada, não é apenas uma fé cega. Então isso nos coloca num passo mais seguro, no entendimento e na revelação dessa nova realidade. Então estamos aqui sentados nas nossas salas de aula, dentro do nosso prédio, estudando essa perspectiva do mundo espiritual. Até porque a gente vai pensar assim, olha que curioso, só para a gente finalizar de uma forma provocativa. Nós vamos dizer assim, mas a visão espírita é mais real do que as outras. Aí você chega no mundo espiritual, vai encontrar um monte de católico, um monte de evangélico, que conhece muito mais do mundo espiritual do que nós. Então, na verdade, é o nosso ponto de vista hoje, a nossa compreensão, que nos dá essa possibilidade de aprofundar o nosso entendimento. Mas não podemos brigar aqui no mundo físico para dizer quem está certo ou quem está errado. É a forma como nós vamos estudar que vai fazer essa grande diferença. Até porque, até mesmo dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar espíritas que pensam diferentes, que debatem ideias diferentes, de uma forma até mesmo bastante fervorosa. Dudu colocou lá em cima, nunca percebi tanta coisa legal só nos itens 1 e 2, né? Bacana, né? André colocou, por isso temos que ler, reler, reler, reler. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em tirar o espírito da letra. Né? Não adianta ler e não assimilar a profundidade do texto. Né? O soldado lembrou, né, inicialmente, a interpretação sobre o texto. E indo mais além, a compreensão, né? Essa é a única. Então é isso que nós temos que pensar. Bom, meus amigos, então fechando por aqui, nós já compreendemos então essas duas ideias. Aquilo que move um animal, podemos chamar de uma alma intelectual, porque o animal é inteligente dentro do seu grau evolutivo. Mas uma planta não tem inteligência, ela tem instinto, e ela tem uma vitalidade que faz com que ela sobreviva. É a alma vital. E o ser humano, trazendo o senso moral já desenvolvido, embora ainda desenvolvido no sentido dele já ter consciência, embora ainda ter muita fragilidade no seu desenvolvimento e errar muito, né? Mas ele traz uma alma espírita. De qualquer forma, quando falarmos então em alma, que é o que vai ser colocado para nós, nós estamos sempre falando da alma espírita, do indivíduo inteligente, senciente, com seu senso moral. Falou em alma, sabemos de quem nós estamos falando agora. E é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. No nosso próximo encontro, o item número 3, Kardec vai falar como surgiu a doutrina espírita. Ele vai falar sobre os primeiros fenômenos, ele vai falar como aquilo foi observado, como aquilo foi analisado. Então faremos aqui uma pequena viagem sobre como tudo surgiu para Kardec. Claro que aqui ele traz um resumo, mas, por exemplo, né, quando nós pegamos o livro Obras Póstumas, que foi um livro publicado naturalmente depois da sua desencarnação, nós teremos ali um registro de todas as experiências que ele vivenciou, desde o início do primeiro contato que ele tinha com os fenômenos, até depois de perceber um fenômeno inteligente com as primeiras ideias sendo transmitidas. Mas aqui nesse item número 3 e número 4, faremos uma viagem sobre esse início da jornada que Kardec vai empreender. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, né? A Angelina colocou, nós estamos aprendendo a ser uma alma espírita, né? Pois é, exatamente isso. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Kardec, primeiro aqui o Dudu colocou, né? A capa que reveste o corpo na carne, leve e fluídico como a riqueza que levamos. Momentos de elevação na melhor parte da vida espiritual, a melhor maneira de saber que ela só nos traz a evolução. Né? Então temos aqui, né, esse acróstico trazendo aqui alma para cada versinho. Que legal, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Né? Então a alma é o centro de tudo, é o ser